Olá, tudo bem? É uma satisfação estar aqui na segunda aula hoje com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Na aula anterior, nós tivemos ao vivo mais de 4.000 pessoas conosco. Muito interessante, muitos comentários, foi muito bacana a aula anterior. E hoje, vamos ver quantas pessoas estarão conosco. Bem, antes de iniciar, eu gostaria de lembrá-los do seguinte: a aula anterior que nós tivemos, a primeira aula, onde eu trouxe um pouco da minha trajetória, minha experiência, expliquei um pouco sobre isso, eu trouxe também 5 pontos que elenquei sobre a gramática, que fazem parte da gramática, que são o uso do espaço, as referências, o corpo, os tipos de verbos nas sentenças e os sinais e suas classes. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais nisso que eu trouxe de forma mais geral. Se vocês não assistiram à primeira aula, retornem, assistam. A aula está gravada. E aí, aproveitem para, além de assistir toda a aula, ao final da página, vocês vão encontrar esse espaço, cliquem e marquem a sua presença. Primeiramente, coloquem seu nome, seu e-mail, coloquem as informações solicitadas e marquem sua presença. Hoje, isso para a aula anterior. E na aula de hoje, nós temos o link fixado acima do chat, só você olhar aqui. Clica no link que você já vai ter a sua presença confirmada. Então, não é necessário tentar marcar a presença via chat. Entrem nesse link fixado acima do chat e marquem a presença, certo? É muito importante que vocês assistam a aula da semana da segunda-feira, a última aula. A aula passada e a aula de hoje estão ligadas, então é muito importante que vocês assistam. E na sexta-feira teremos a última aula desse workshop, então a finalização do nosso workshop será na sexta-feira. Bem, a aula de hoje foi preparada pensando em trazermos cada um dos 5 elementos que compõem a gramática da Libras, trazendo um pouco de cada um. E eu também vou mostrar exemplos. Lembram que eu expliquei sobre a gramática da Libras? E como isso pode ser trabalhado na prática e nos usos? Pensando na gramática do uso. E é a oportunidade de vocês verem agora 2 exemplos relativos a essa questão que mencionei, que eu vou explicar, apresentá-los, e depois eu vou explicar sobre eles, ok? Para iniciarmos, então, vamos diretamente aos 5 fundamentos que mencionei na aula passada. O espaço gramatical, que é o primeiro ponto. Vejam a seguinte imagem. Essa imagem que vocês estão vendo, ela mostra o espaço utilizado normalmente em diferentes dimensões, o espaço amplo, intermediário, restrito, todo ele está aqui. Na realidade,
esse não é sempre o limite, não é sempre esse espaço utilizado todo. Agora eu vou apresentar um pouco, e nós podemos discutir, os usos desse mesmo espaço, ampliando ou diminuindo, reduzindo. Na realidade, nós surdos e pessoas que utilizam a língua de sinais, a utilizamos em diversos contextos e o espaço pode ser mais amplo se estivermos em uma palestra com um público muito grande, em um palco, onde muitas pessoas estão visualizando o corpo e o corpo como um todo está sendo visto, está sendo visualizado, a sinalização pode se expandir muito. Como agora eu estou expandindo um pouco, mas com a câmera do computador, isso me restringe, porque as minhas mãos saem do plano, saem de onde está aparecendo da frente da câmera. Então, eu preciso sinalizar em um espaço intermediário, respeitando o espaço do quadro que a câmera consegue captar. Percebem? Há aqui um limite. Mas, na verdade, o limite é intermediário, um pouco acima. Normalmente, a nossa sinalização vai um pouco abaixo do que esse limite estabelecido aqui na câmera do computador. Conseguem perceber? Naquela imagem, ele era um pouco mais amplo do que eu tenho agora. Então, nesse momento, a câmera capta com um limite bem mais restrito, fazendo com que a minha sinalização suba um pouco para a parte frontal do meu corpo, mas um pouco mais para cima. Além disso, eu posso sinalizar num espaço ainda mais restrito, quando a câmera está mais próxima, por exemplo, o telefone celular. Porque é altamente restrito. Então, a sinalização ficará muito mais reduzida por conta da câmera do celular e do espaço reduzido e a aproximação também. E pode ser extremamente reduzido se eu estiver muito próxima, sinalizando com uma mão apenas. Então, somente meu rosto e uma das mãos estarão aparecendo. Então, como mencionei, os espaços são o intermediário, restrito, o muito restrito. Mas como isso se insere na gramática de língua de sinais? Como fica a gramática? Ela se perde? Isso impacta? Essa redução impacta na questão da gramática? O que vocês acham? O que vocês pensam a respeito disso? Bem, na realidade, a gramática está presente tanto nesse espaço amplo, nesse espaço restrito, nesse espaço intermediário, no espaço altamente restrito, em todos esses espaços, ela está, são espaços gramaticais, portanto. Como fazer as referências no espaço, tendo um espaço extremamente reduzido, como a câmera do celular, por exemplo? Isso é possível também. Há estratégias e formas de conseguir fazer isso com várias adaptações que nós vamos fazendo com a nossa língua. E as regras gramaticais são mantidas, mesmo em todos esses espaços tão restritos. Elas vão se modificando no momento da sinalização. Neste momento, vocês estão me assistindo e não estão conseguindo ver parte das minhas mãos, que estão fugindo do espaço. Então, eu levanto um pouco a sinalização, adaptando ao espaço que tenho à minha frente. Deixando mais próxima do meu rosto, então, a sinalização fica próxima da face, principalmente,
vou articular principalmente próximo à face, principalmente porque estamos fazendo o contato visual através da câmera. Se estamos no celular, e tem um outro exemplo que eu gostaria de dizer para vocês, que eu converso com a minha mãe, e minha mãe não está acostumada com as videoconversas do celular. Quando faço uma videochamada com ela, a sinalização fica bastante restrita. E o espaço de sinalização é muito restrito, é só no rosto. E a minha mãe foca apenas no rosto e sinaliza fora do espaço. A câmera não pega a sinalização dela. E aí eu falo, mãe, eu não consigo ver, sinaliza mais acima, coloca as mãos mais à frente do rosto, mas é muito difícil, gente, não tem jeito. Ela continua sinalizando embaixo, porque no meio da conversa, esquece. E aí, claro que eu não consigo visualizar. Assim como se eu começasse a fazer isso, né, neste momento da nossa aula aqui, do nosso workshop. Então, eu preciso também adaptar a minha sinalização, assim como no celular, e isso é muito possível. E o espaço gramatical, ele é adaptável. Ele é adaptável para essas formas como eu expliquei. Então, isso é adaptar a gramática espacial ao espaço disponível para a sinalização, sem que a gente perca nem a coesão e nem a coerência. Tem o Instagram do professor Rodrigo Custódio, que é um professor da UFSC, e no Instagram dele, ele colocou um texto humorístico muito divertido que apresenta justamente isso, que é ele falando sobre ele antes da pandemia, a sinalização mais ampla, mais descontraída, o período da pandemia iniciando, e aí as nossas conversas passando a ser mais virtuais, via computador, e o espaço vai se restringindo, esse espaço de sinalização, até ele completamente adaptado, utilizando a sinalização toda, mesmo tendo espaço disponível, utilizando o espaço bastante reduzido. Claro que é um texto humorístico, mas vale a pena assistir no Instagram do professor Rodrigo Custódio, que ele apresenta justamente como nós nos adaptamos a esse, então, utilizamos e adaptamos a nossa gramática espacial a esse espaço disponível de sinalização. E o espaço gramatical, ele faz uso das referências. Nós vamos fazer o uso das referências e vamos marcá-las no espaço. E esse sistema referencial, ele é muito importante e ele é ancorado no corpo. Além disso, há as marcações feitas a partir do olhar, o retorno com o interlocutor. O que significa esse olhar, essa troca de olhar? É um diálogo com o interlocutor. Então, você marca no espaço através do olhar e volta a fazer a narração e interagir com quem está assistindo. A sobrancelha, o rosto, as outras marcações de face, são várias expressões que vão aparecer, a boca. Vão marcar também o espaço. E os sinais podem também marcar os espaços. O sinal de casa pode ir ocupando diversos pontos e referências nesse espaço. Vou apresentar para vocês alguns exemplos. Um é de uma professora surda. Essa professora vai fazer algumas explicações neste vídeo e ela utiliza o espaço de várias formas. Percebam a forma como ela utilizará, vejam o uso desse espaço. Depois eu trago algumas explicações e juntos vamos assistir a partir daquilo que tivemos conversado.
Ok? Vamos fazer um pouco de prática nesse momento. Então, vamos assistir ao vídeo. É muito importante no momento em que você conversa com outras pessoas e no encontro, pensar nos lugares que você estiver conversando. Quando você estiver conversando com uma criança, você não costuma utilizar a sua conversa de adulto, você acaba utilizando uma conversa mais infantil, mais engraçada, com o movimento do tronco, utilizando terminologias diferenciadas para que ela perceba, olhe para mim e me compreenda. Quando eu encontro uma autoridade, eu vou falar assim como eu converso com uma criança, de forma alguma, eu moldo a minha forma de comunicação, terminologia mais formal, para poder me comunicar com essa pessoa. As pessoas organizam a linguagem, o seu sistema de linguagem na sua cabeça, dependendo da pessoa que você encontra. Quando eu encontro uma pessoa que sinaliza, eu automaticamente já interajo com ela de forma sinalizada. Então, vocês puderam observar no vídeo que o corpo da sinalizante o tempo todo faz a marcação de referência. Quando ela menciona que conversa com crianças, ela prosta o corpo para baixo, como se estivesse conversando, olhando para baixo, como se houvessem crianças de fato ali, conversando com essas crianças, até o olhar dela é direcionado abaixo. E depois, quando ela menciona que conversa com adultos, ela faz um projeto, a coluna ereta na mesma altura que ela, como se estivesse conversando com adultos. Então, a coluna ereta dela, em um espaço diferenciado de quando ela estava conversando com crianças. Vocês puderam perceber? Também há pontos diferentes no espaço, né? Que ela referencia o tempo todo, né? Num processo análogo. E depois ela retoma a direção do olhar para seu interlocutor, porque é com quem ela está conversando, com quem está olhando para ela, na direção do olhar dela. Vamos ver novamente o vídeo e percebam a direção do olhar na marcação referencial que a sinalizante produz. Então, quando as pessoas conversam e entram em contato com outras pessoas, é importante se adaptar aos diversos espaços. Por exemplo, o professor Ronice menciona, percebam o estabelecimento das crianças. E ela continua sinalizando, trocando o tronco para abaixo, referenciando as crianças. Perceba a direção do olhar dela, para baixo, referenciando as crianças com quem ela está conversando. Depois ela muda, tornando o tronco ereto para conversar com adultos. E ela estabelece o ponto à sua altura, como vocês puderam. E depois ela retoma para o seu interlocutor, ao centro, olhando para a câmera, que é com quem ela está conversando. Os sinais dela também são direcionados ao referente. Quando ela está conversando com as crianças, ela vira o tronco e produz sinais para as crianças. Enquanto quando ela retoma para os adultos, ela faz a produção direcionada para aquele referente. Então, o espaço gramatical ele é extremamente coeso e o corpo é esse ponto de referência. O próprio corpo é a referência e as demais referências se fazem a partir dele. Então, a coesão se dá a partir do corpo do sinalizante. Tá certo, pessoal? Partindo, então, como nós vimos, o uso de referências, que são estabelecidas de diversas formas, né? Agora,
que nós estabelecemos o ponto das referências, que é o uso do espaço de forma geral, agora eu vou estar focando no uso das referências. Eu escolhi o uso de... tratamos os elementos de forma geral até o momento, mas agora eu vou focar no uso de referências. Se vocês tiverem interesse, nós vamos aprofundar ainda mais na sexta-feira, que eu estou adiantando para vocês agora sobre o uso das referências e a sua combinação de diferentes formas no uso do espaço. Quando eu inicio uma determinada narrativa em língua de sinais, e eu seleciono um determinado assunto, determinados personagens que eu sinalizarei, eu preciso estabelecê-los referencialmente no espaço. E a língua de sinais, ela apresenta diversas estratégias de referenciação espacial. Eu posso fazer através do apontamento com o dedo indicador, ou eu posso fazer sinais. Eu posso fazer a direção do olhar, a mudança do posicionamento do tronco. Esse, em especial, é muito interessante porque ele é diverso. Mas na sexta-feira nós vamos aprofundar mais e detalhar mais esse. Agora, o terceiro aspecto, ele é focado diretamente no corpo. O corpo, na sinalização, ela tem sua relevância em quê, na realidade? Em tudo. Porque é o nosso corpo que está presente o tempo todo no momento da sinalização. A pessoa está olhando para a língua de sinais, ela está olhando para o corpo. O corpo é a língua, não tem como não estar presente o corpo. Como que eu vou estar vendo a pessoa, entendendo a língua, sem ela estar sinalizando? Nas línguas orais, por exemplo, numa determinada sala, eu estou, e aí há outras pessoas em outra sala, ela conversa comigo. A gente pode ouvir o que a pessoa está falando, o corpo é dissociável da língua, enquanto que na língua de sinais não é. O corpo é indissociável da língua. A língua de sinais está ancorada no corpo. Se eu vou numa outra sala conversar com outra pessoa, e quando eu chego lá, ela tem que me ver. A língua de sinais é diferente nessa questão por sua modalidade. Então, se eu quero conversar com uma outra pessoa, o meu corpo está presente o tempo todo, é ancorado. É necessário ver o corpo, né? O corpo face a face no momento da sinalização. E o corpo, ele estabelece a coesão no momento da sinalização, a coerência. A coesão, neste sentido, a coesão ela torna o discurso claro, enquanto a coerência ela vai estabelecendo o sentido durante a sinalização. O corpo, ele estabelece, né, a coesão e a coerência para clarificar o discurso, tornar ele claro, coeso. Vocês puderam observar no vídeo da professora Mariane que ela usou o corpo de diversas maneiras, em diversas estratégias comunicativas, quando ela estava olhando à frente do seu interlocutor, quando ela estabelece o contato com o seu interlocutor, ela também se coloca em outros personagens, então ela vira e começa, nesse momento em que ela vira o tronco, ela continua sendo a Mariane.
mas ela mostra a Mariane em uma outra relação, numa relação com crianças, dialogando com a criança. Ela retoma o contato visual com o tronco virado à frente, depois ela vira novamente o tronco, conversando com pessoas adultas na mesma altura dela. Há uma pesquisa que menciona sobre isso, né, sobre o surdo quando percebe que uma língua de sinais não é tão fluente, como que ele valida essa língua de sinais fluente e não tão fluente? Um dos aspectos que entram como critério é a incorporação por meio do tronco, de forma natural na língua de sinais, a retomada de referentes e a sinalização. Então, é necessário ter movimentos muito amplos? Não necessariamente, mas devem haver, de forma mesmo que sutil, o estabelecimento da direção do tronco para fazer os referentes no espaço. E isso torna o discurso mais claro. Porque imagina você apontar olhando para frente. É possível, mas não é tão claro. Quando você não direciona o seu olhar, não direciona o tronco do seu corpo ao referente que você está interagindo no espaço de sinalização. Temos uma outra marca, que é a direção do tronco para frente e para trás, com referenciação temporal. Quando nos referimos ao futuro, o corpo prostra-se à frente, e quando falamos do passado, o corpo volta-se atrás. E na sinalização também. Podemos sinalizar com o tronco para trás, de um determinado acontecimento, né? Enquanto à frente mencionamos algo no futuro. Então, o tronco também faz a marcação temporal. E, na realidade, percebemos assim que há diversas funções. Neste momento em que eu faço contato visual com a câmera, às vezes eu direciono o meu corpo à frente porque eu quero me referir a vocês. Então, quando eu faço eu vou à frente, não necessariamente é temporal. Ele também é um apontamento, é pronominal, pois eu estou conversando com os meus interlocutores, que são vocês. Aí depois eu retomo a mim, eu, e aí eu volto o corpo atrás para poder direcionar essa pessoa do discurso que no momento sou eu. Quando nós fazemos sinalizações sem prostrar o corpo, num espaço neutro, é mais sutil. Então, é o espaço gramatical que nós mencionamos. Então, quando vamos à frente ou atrás, ele pode ser pessoal e também pode ser temporal, fazendo marcações espaciais. Então, são essas funções que temos no movimento do tronco. Agora, eu vou estar mostrando para vocês também um exemplo, que vocês verão um vídeo agora na íntegra, uma poesia da Vanessa Vidal. A Vanessa Vidal, ela já concorreu à Miss, ela ficou em segundo lugar no Miss Brasil, e ela faz uma poesia relacionada à sua história, como uma leoa, referindo-se a ela, né, que a Vanessa Vidal é a leoa. E ela faz uma narrativa longa, eu trago um recorte para vocês, para que possam observar como que o corpo dela apresenta diversas funções. Vamos observar e depois a gente volta para estar discutindo o vídeo.
Não quero olhar para trás, quero seguir em frente, mudando a minha vida e a vida de todos nós. Venham comigo, vamos lutar, vamos, o caminho é longo, vamos. E eles seguem, e eu envelheço e sigo a olhar. Conseguiram? Pode fechar, por favor, Leandro, o vídeo. Pode fechar, por gentileza, o vídeo? Obrigada. Depois nós retornamos. Vocês puderam observar que no início a Vanessa retoma apontando e colocando o corpo todo para trás. Mas ela não está referenciando o passado o tempo todo, ela está no presente, indo para o futuro, ela segue, ela continua, ela vai, ela está indo para o futuro. Então, tem uma função temporal. Quando ela projeta se referindo aos surdos com quem ela está falando, venham, lutem, ela chama. Quando ela faz esse chamamento, ela incorpora o personagem surdo, dizendo vamos, dizendo sim, e aí ela retorna, venham, lutem comigo, vamos. Ela está estabelecendo um diálogo com os surdos. E quando ela vira o corpo, ela permanece sendo a leoa Vanessa, nesse diálogo. Ela vira e aí ela passa a ser o personagem surdo, de maneira muito sutil. Não é mais a Vanessa. O personagem já é outro. E aí ela retorna, olha novamente, volta a ser a Vanessa e segue seu caminho. E ali tem uma outra marcação temporal, no sentido de que ela envelhece durante o texto. Ela estabelece o olhar para nós, interlocutores, para o público, e ela faz uma conversa conosco, quando ela retoma esse olhar, e aí ela caminha para o final do texto. Vamos retomá-lo. Por favor, Leandro, agora eu quero apresentar novamente o vídeo, por favor. Conseguiram perceber as diferentes funções que ela traz e ela demonstra no corpo? Agora, nós vamos para o quarto fundamento que eu irei explicar, que se refere aos tipos de verbos e frases. Talvez vocês saibam, talvez não, mas os verbos na Libras, eles podem ser de diversos tipos. Eles podem ser simples e até mesmo complexos. Eles podem ser de várias classes. Eu vou apresentar apenas duas classes por conta do nosso tempo reduzido. A classe dos verbos simples,
a maior parte deles ancorados no corpo. Conhecer, ancorado no queixo, saber, ancorado na testa, lembrar, pensar, admirar, ancorado no nariz, amar. Então, são vários, gostar. Vários são os verbos simples. Os verbos simples, eles não apresentam a concordância. Não é possível fazer concordância com o sujeito. O conhecer estará sempre espacial ou pessoal, por exemplo, a concordância não é possível estabelecer, diferente do verbo dar, por exemplo, que é um verbo que você vai conseguir fazer essa concordância espacial. O verbo conhecer, ele é necessariamente ancorado no queixo, ele não pode sair desse espaço. Então, ele permanece ancorado no queixo. Se eu sinalizo uma frase com o verbo conhecer, usualmente sinalizamos dessa forma: eu conheço essa pessoa. Eu conheço este indivíduo, ou ele, eu vou utilizar o sujeito, eu, estou marcando, o verbo, conhecer, e o objeto conhecido, a pessoa que conheço. Então, temos aqui uma estrutura SVO, sujeito, verbo, objeto. A estrutura SVO é uma estrutura básica, assim como é básica nas sentenças em língua portuguesa. Porém, é possível que essa estrutura se altere. A gente pode ter uma estrutura sujeito, objeto, verbo, pode ter uma estrutura sujeito, verbo e retorna, trocando, e ao invés de ter o sujeito como primeiro, a gente vai para objeto, sujeito, verbo. Mas como essas alterações aparecem na língua de sinais? Elas respeitam regras, sim, gramaticais, que eu não vou me ater nesse momento, mas vou apresentar alguns elementos para que você saiba. Por exemplo, com relação ao verbo conhecer. Vamos permanecer no verbo conhecer. Se eu tiver primeiro a informação, vou dar a informação, vou colocar uma outra informação ao verbo, vou acrescer uma informação ao verbo. Eu posso colocar nele um movimento de repetição. O movimento de repetição, ele pode fazer com que eu intensifique esse verbo. Eu posso fazer o conhecer dessa forma: eu conheço muito, eu realmente conheço. Eu posso inflar as bochechas, marcando, além de fazer um movimento de repetição para intensificar. Então, eu repito muitas vezes e ainda desloco o tronco para trás. Se o verbo conhecer for acrescido dessas informações de intensificação, eu faço uma alteração também na ordem da sinalização, dessa sentença. Eu preciso fazer uma alteração porque o verbo conhecer, ele vai ficar mais denso, ele é a informação mais densa da sentença. Obrigatoriamente, ele vai fazer com que a estrutura se altere, ficando ao final. Ele ficará ao final da sentença, e aí o objeto será deslocado para frente, ou ficaremos com uma estrutura S, O, V, ou ficaremos com uma estrutura OSV. Vou apresentar, por exemplo.
Eu e esta pessoa nos conhecemos há muito, nos conhecemos muito bem. Então, o verbo conhecer vai para o final. Perceberam que antes eu apenas tinha dito e marcado o conhecer. Então, conheço, eu o conheço. Eu conheço essa pessoa. E depois eu marco esse verbo com uma intensificação. E aí eu acresço ele de informações. E um outro exemplo é um exemplo que a gente pode utilizar os classificadores. Vocês sabem que os classificadores, eles fazem parte também da língua de sinais e eles agregam muitas informações, eles trazem diversas informações de várias formas, tornando ainda mais densa a informação. E na língua de sinais, nós temos o uso de muitos classificadores. Por exemplo, utilizando o dedo indicador para marcar pessoa, por exemplo. Posso marcar o movimento de uma pessoa e a pessoa está se deslocando de um ponto para outro no espaço à minha frente, mas ela pode ter passado ao meu lado. E aí eu posso sinalizar fazendo a trajetória da pessoa para trás de mim. Depende de como vou fazer essa sinalização. Mas eu posso marcar só uma pessoa? Não, eu posso marcar mais pessoas, muitas pessoas, 5 pessoas ou muito mais pessoas se eu fizer o movimento. Com esse movimento, eu posso trazer a ideia de que é uma multidão, se ela for sinalizada dessa ou dessa forma. E essa movimentação das mãos vai significar que esse verbo com o classificador, então eu tenho um verbo classificador à direita e um verbo classificador à esquerda. Eu uso as duas mãos para marcar esse verbo classificador. Mas vem pessoas de lá, então vem uma multidão, muitas pessoas passando de um lado, ao mesmo tempo que muitas pessoas passando do outro lado. Então, eu marco à esquerda e à direita uma movimentação intensa de muitas pessoas com apenas um sinal. E isso é um conjunto de informações, é uma sentença enorme. Então, é produzido no final da sentença sempre, o verbo. Porque nós podemos pensar na frase eu vi, ou ontem eu vi uma movimentação intensa de muitas e muitas pessoas passando. Você percebe como o verbo ele pode influenciar a sentença? Temos aqui alguns exemplos de classes de verbos simples e verbos complexos, que são os classificadores. Ok, pessoal? Por último, nós vamos para as palavras, que são os sinais, que apresentam diversas classes de sinais. Substantivo, que são os nomes, né? Os verbos, como já mencionamos, a classe de adjetivos, advérbios e determinadas classes que os sinais compõem. Isso vai impactar a forma, né, a configuração de mão, o ponto de articulação, e também os verbos. Por exemplo, o substantivo, adjetivos,
eles podem ser acrescidos de informações sobre o modo e o tempo como as coisas acontecem. O tamanho, retificando, podem se referir ao tamanho, algo grande, médio e pequeno, que podem se referir ao diminutivo, como que bebê bonito. Se eu quiser intensificar na minha língua de sinais o adjetivo, que bebê bonitinho. O substantivo, ele vem acrescido de um adjetivo que faz o diminutivo, quando você também diminui o espaço de sinalização e se aproxima do rosto ao seu referente. E os sinais, eles podem sofrer alterações por conta de outras informações que são acrescidas. Podemos perceber que muitas pessoas, quando aprendem a língua de sinais, ficam presos a um determinado sinal para bebê, por exemplo, e utilizam o sinal da mesma forma. No entanto, esse sinal ele pode ser produzido de formas diferentes dependendo do seu contexto. Quando você quiser expressar o tamanho, a forma ou diversas outras informações que podem ser acrescidas aos sinais, como o plural de bebês. Então você estabelece vários bebês, fazendo marcação de plural. Assim como afixos no português, na língua de sinais, o espaço se apresenta como afixo, estabelecendo informações de tamanho, as expressões faciais que podem estar intensificando, trazendo outras informações afixas, que não são lineares, mas são simultâneas, estão incorporadas ao sinal. Em relação aos advérbios, hoje, ontem ou amanhã, por exemplo, também podemos fazer todo dia, diariamente, mas eu posso intensificar ainda mais. Hoje, exatamente agora, eu posso identificar neste exato momento. Eu intensifico com o movimento, com a mudança na produção do movimento. Amanhã. E isso acaba virando dia a dia. Você intensifica dia após dia. Ontem, anteontem, há muito tempo atrás, há dias atrás. Então, a forma como a gente produz o movimento do sinal apresenta informações que também modificam seu significado. Como todo dia, diariamente, todos os dias. Então, podemos intensificar a forma como nos referimos com o advérbio através dos movimentos. Então, diversos tipos de movimento acrescentam informações, como a própria tensão na produção do sinal. Há muitos afixos incorporados aos sinais, que modificam o seu significado. Tá certo, pessoal? Muitas informações, muitos elementos. Acabei me estendendo bastante por causa do tema, que é extremamente interessante. Por hoje, concluímos a nossa aula. Espero ter trazido diversas novidades e pontos que eu estou jogando para vocês pensarem em alguns exemplos e também refletirem sobre a prática de sinalização de vocês. Antes de chegarmos ao final da nossa aula e começarmos a abrir para interagir um pouco e saber das perguntas e dúvidas de vocês, eu queria saber o seguinte, sobre
a gramática da língua de sinais. Muita gente pergunta sobre como aprender, e eu gostaria de saber, vocês querem aprender mais? Vocês querem se aprofundar na gramática da língua de sinais? Vocês têm interesse? Eu quero agora que o pessoal comece a comentar e coloque para a gente. Vocês querem aprender mais sobre a gramática da língua de sinais? Querem se aprofundar mais? Gostariam de saber mais questões? Estou percebendo agora que algumas pessoas já estão começando a tomar mais consciência. Então, gente, como está sendo para vocês esses processos? Estão querendo se aprofundar? Gostaria de ver os comentários agora chegando. Ó, de Aracari, a Ângela está dizendo que sim, a Adriana também está dizendo para a gente que sim, Sandra Souza também diz que sim, eu quero, Cássia, que ótimo, gente, Thaís, ó, o pessoal mencionando sobre a questão da prática e a importância, a necessidade dessa prática, Fabiana, Jussiara, falando com certeza, Patrício também disse que sim, Fátima, sim, também. Que ótimo, gente, que satisfação, que alegria ver tantos comentários aqui subindo. Bom, gente, então eu vou explicar um pouco mais sobre essa nossa ideia, esse nosso projeto, né, que eu estou construindo com a Signa. A Signa me convidou para que eu organizasse esse curso sobre a gramática da Libras, e nesse momento eu pensei, nossa, isso é realmente uma excelente ideia, porque já há muito tempo eu recebo muitos convites para workshops, palestras, mas são palestras muito reduzidas, e presencialmente o tempo também é um tempo mais reduzido, Brasil afora, a gente faz esse tipo de trabalho, mas a gente fala sobre temas de uma forma muito reduzida. E a proposta da Signa é uma proposta que vem trazendo um curso online, um curso à distância, organizado por mim, com vídeos gravados, com explicações, com toda uma interação e que fica disponível para você durante todo esse tempo, para o aluno poder assistir e participar. Então, na próxima sexta-feira, eu vou aprofundar um pouco mais sobre essa proposta, explicar para vocês como se dá esse projeto. Lembrando que na sexta-feira, além dos 5 fundamentos que eu já falei, nós vamos focar principalmente na marcação de referentes no espaço. E nessa oportunidade, então, eu vou explicar um pouco mais sobre o nosso projeto do ensino da gramática de Libras, aqui com esse projeto elaborado pela Signa e por mim. E agora eu quero saber das dúvidas de vocês. Nós temos ainda um tempinho, então vamos tirar as dúvidas. Até às 9 horas nós podemos conversar ainda mais um pouco. A Kátia diz, sinto que estacionei meu aprendizado, não consigo avançar no nível intermediário, desse modo, não sei como chegar à fluência. Bem, Kátia, muitas pessoas trazem essa mesma questão. Na verdade, a fluência, ela realmente vai exigir um maior contato com as pessoas surdas. Eu sempre brinco com os meus alunos dizendo, você quer ter uma excelente fluência, você precisa namorar alguém que é surdo. No sentido
importância do convívio, do estar próximo, e aí você realmente vai adquirir, de fato, a língua de sinais. A aula de gramática, a gramática da língua de sinais, não vai garantir uma fluência, mas ela vai te dar consciência de como utilizar esses elementos e uma consciência de percepção. Eu vejo muitas pessoas que estudam a gramática da língua de sinais e começam a perceber elementos que não utilizavam anteriormente. Então, a gramática ela vai auxiliar, ela vai contribuir no sentido de ter maior consciência dos elementos que podem ser e que são necessários na língua de sinais, inclusive mostrando o quanto é importante praticar ainda mais e realmente utilizar na prática a gramática na língua de sinais. Então, fundamental é o contato com as pessoas surdas. Mais alguma pergunta? A Juliana Deiró. Ela nos diz, como sinaliza na parte inferior do corpo? Por exemplo, tem um sinal que fica na perna. Como se mostra isso no espaço? Olha só. Bem, nós não precisamos utilizar o corpo todo, o tempo todo na sinalização, porque podemos utilizar as mãos para fazer isso e substituindo algumas partes do corpo. Por exemplo, a sua questão de como fazer a referência às pernas, você viu que na hora que eu estava sinalizando a sua pergunta, eu já fiz um classificador aqui para apresentar e significar as pernas, então eu utilizei as mãos para isso. E se eu for fazer explicações sobre as articulações do joelho, por exemplo, eu posso fazer articulações do joelho demonstrando a partir da dobra do dedo, dobrando os dedos, eu vou poder apresentar esses elementos. O empilhamento também pode auxiliar, substituindo aqui outras questões de corpo. Por exemplo, eu posso colocar para a minha mão a cabeça sendo demonstrada no punho, por exemplo, e eu posso detalhar isso, pescoço e tudo mais, sendo mostrado a partir da minha mão. O corpo, como eu ainda não apresentei todos esses detalhes, mas aproveito para falar um pouco a partir da sua pergunta, as mãos substituem, então, partes do corpo para que a gente possa apresentar isso nas narrativas em língua de sinais, certo? Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? A Denise Melo, ela pergunta, então, no caso dos verbos classificadores, a ação dos verbos sempre fica no final? Então, sim, mas é importante tomarmos um pouco de cuidado com relação a isso, porque isso varia de acordo com o contexto. O final da frase. Mas esse final da frase, a frase continua, porque depois daquela frase vem uma outra frase, então não é ao final de toda a narrativa, porque finalizando essa informação em uma sentença, você tem outras sentenças subsequentes, enfim. Os classificadores, como mencionei, que vão trazer informações mais densas e aí ficarão para o final, se eles estão juntamente com advérbios, o advérbio pode vir ao final. Vou te dar um exemplo. O homem não caminhou. Esse é um advérbio de ação, ele não caminhou nada, ele não andou nada, é uma negação. E aí vem ao final da sentença.
Ele vai ficar ao final na relação sujeito-verbo-objeto, e aí o verbo ocupará esse último local. Então, o verbo nem sempre vai selecionar os argumentos no início, ele pode ficar ao final, certo? Pessoal, ficou claro, entenderam? E aí a gente pode aprofundar muito mais, né, posteriormente. A Josefa de Jesus Moreira. Ela diz: gostaria de mais informações sobre os classificadores, pois para alguns é mímica e não concordo. Bem, Josefa, o que acontece é que as mímicas são baseadas em gestos, correto? Mas os classificadores, eles têm elementos gestuais, sim, em sua composição. Especialmente porque os classificadores, eles trazem iconicidade, então eles incorporam outros elementos icônicos. E é por isso que as pessoas acabam confundindo um pouco e misturando, achando que é o mesmo que mímica, mas não é, porque os classificadores obedecem critérios. Quando as pessoas estão aprendendo a língua de sinais como segunda língua, tem muita dificuldade com relação aos classificadores. Realmente, os classificadores acabam sendo assustadores para quem está em início de aquisição. Porque, sim, eles não são feitos de maneira aleatória, eles obedecem critérios, sim. Os classificadores vão obedecer critérios. A Janaíne Honorato, ela diz: existem diferentes espaços na Libras. Seriam esses Toker, o rogado, subrogado. E aí ela apresenta os tipos diferentes e ela diz qual seria a diferença entre eles. Bem, Toker, o token, o subrogado e o real são diferentes, sim. Mas aí nós teríamos que ter uma outra aula sobre isso, porque é um outro grau de detalhamento, e sim, eles vão ser falados no curso. Há outros cursos, né, que podem ser explicados, porque eu não teria como falar sobre eles agora, porque eu me estenderia muito, mas existem sim esses diferentes espaços, eles existem. É a última pergunta agora, por conta do nosso tempo, tá bom? O Ednilton, ele diz o seguinte: eu queria fazer uma pergunta bastante importante sobre o Covid-19. Precisamos usar máscaras, mas às vezes a gente precisa tirar, porque será que nós perdemos a expressão da boca utilizando a máscara? Boa pergunta. Sim, faz parte da gramática a expressão da boca juntamente com vários outros elementos. Ela vai ser combinada a esses vários outros elementos, e se nós temos, por exemplo, a boca tampada por conta de uma máscara, há algumas dificuldades, mas nós conseguimos fazer com que essa dificuldade não apareça tanto, porque ela vai ser trazida para outros elementos e ela será substituída. Então, nós compensamos em outros elementos, a direção do olhar, os sinais que vão marcar a referência e outras combinações que não vão fazer com que a expressão da boca faça tanta falta assim, porque ela vai ser compensada.
O que prejudica de fato é a leitura labial, que às vezes ocorre associada a uma sinalização. Mas a sinalização não necessita necessariamente. Então, isso não prejudica de fato a comunicação. A comunicação continua se estabelecendo mesmo com a boca coberta pela máscara. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que nós aprofundamos um pouco mais nesses 5 fundamentos que eu elenquei apenas alguns. Mas nos vemos então na sexta-feira falando um pouco sobre a referenciação no espaço. Muito obrigada pela atenção e participação de todos vocês nessa aula sobre a gramática da Libras. Tchau, gente. Muito obrigada.